Oiê, meu nome é Carla, uma das integrantes aqui do canal de nutrição de cães e gatos, junto com a doutora Paula. E todas as terças e quintas-feiras tem vídeo aqui no canal sobre a nossa vasta área de nutrição de cães e gatos. A grande questão, se você tem dúvidas sobre alguma área específica de nutrição de cães e gatos, rola o nosso canal, vê se a gente não tem nenhum vídeo feito sobre isso, e se a gente não tiver, já deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer novos vídeos para trazer mais informação para vocês sobre a vasta área extremamente interessante de nutrição de cães e gatos. O vídeo de hoje, gente, é referente à área de nutrição relacionada às doenças crônicas. As doenças crônicas a gente pode dividir em dois tipos: as transmissíveis e as não transmissíveis. As que são comuns em pets são as não transmissíveis, tá bom? Mais relacionadas às questões genéticas, sedentarismo e várias questões alimentares correlacionadas, principalmente a questão genética. Quando a gente fala de doenças crônicas, são aquelas doenças que elas têm um período muito prolongado, né. Por exemplo, eu tenho uma doença crônica, que é a asma, ela é considerada uma doença crônica, é uma doença que a gente considera como uma doença respiratória crônica, né, porque ela não tem cura, ela só existe um tratamento, mas você convive super bem com ela. Né. Das transmissíveis que são, assim, muito mais comuns em humanos do que em animais, a gente tem as hepatites, que são doenças que possuem um tratamento, né, você consegue conviver com ela, mas ela não apresenta nenhum tipo de cura, você não consegue se curar desse tipo de problema correlacionado com essas vertentes, tá bom? Das não transmissíveis, que são as mais comuns, a gente tem, doenças como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, como por exemplo uma asma, a gente tem a obesidade, sim, a obesidade é uma doença, a gente tem também nessa vertente, também a diabetes, a hipertensão, né, são doenças crônicas, elas não apresentam um tratamento específico que leve à cura. Então a gente sempre classifica elas como sendo uma doença crônica. Além de neoplasias malignas, a gente não consegue curá-las, mas a gente consegue dar uma boa base de tratamento para esse tipo de problema. Das doenças crônicas, né, o que a gente tem mais importante relacionado à parte de nutrição. Correlacionado à parte de nutrição, o que a gente tem de mais importante é que as doenças crônicas, elas precisam de componentes nutricionais muito específicos, por isso que a gente possui rações específicas para problemas, eh, relacionados a essas doenças crônicas. Por exemplo, a gente tem uma ração para obesidade, a gente tem a ração para diabéticos, a gente tem ração para insuficientes renais, né, que também é uma doença crônica. Então, a gente tem métodos nutricionais para auxiliar nos processos das doenças crônicas, né. E uma coisa importante, normalmente o tutor não dá apenas a ração para o seu pet, ela também associa com alguns alimentos esse tipo de dieta, né. E alguns, algumas pessoas acabaram entrando no meu Instagram e acharam um pouco quanto intrigante a questão de ter uma lista de alimentos a serem evitados, no caso de alimentações especificamente, naturais. A grande questão, quando a gente tem algum tipo de doença crônica correlacionada, existem alguns itens que a gente normalmente tende a não utilizar, dependendo do que o animal tem. Por exemplo, se é um animal obeso, a gente não vai dar alimentos extremamente calóricos para ele, a gente vai pensar em alimentos que deem mais saciedade. Porque se a gente ficar adicionando calorias na dieta de um animal obeso, a gente não vai tratar esse processo inflamatório gigantesco que é a obesidade, né, a obesidade é extremamente inflamatória, além de ser um problema crônico, né, que leva à associação de vários outros problemas. Por exemplo, felinos obesos têm correlação direta com com diabetes. Não necessariamente os cães, mas os gatos que estejam acima do peso, bastante acima do peso, eles vão ter correlação com a diabetes.
E também, no caso dos cães, por exemplo, eles têm correlação com hipertensão. Então, é uma doença que acarreta vários outros problemas de doenças crônicas associadas, né. Então, a gente sempre tem que pensar em fazer a correlação dos melhores alimentos e melhores suplementos para o animal que apresenta esse problema de doença crônica. A grande questão na doença crônica é que existem elementos que realmente a gente tem que evitar em determinadas dietas, né? Mas uma coisa que a gente tem que evitar de qualquer forma, independente se é para dieta de doença crônica ou para animais que estão saudáveis, são os produtos ultraprocessados, né? Que a gente não pode adicionar, nem na nossa dieta seria interessante, muito menos na dieta de um pet. Quando a gente pensa na associação com alterações, de doenças crônicas, o mais importante é que a gente faça exercícios físicos com esses animais, mantenha uma vida saudável, não adicionar produtos embutidos, ultraprocessados, com alta adição de sal na dieta desses animais. Pontos bastante importantes é que a gente tem que sempre colocar na ração ou na alimentação natural, proteínas de alta digestibilidade para esses animais, porque normalmente eles entram em catabolismo com muita facilidade, né, animais que possuem, por exemplo, neoplasias, as neoplasias elas fazem o animal gastar muita energia, são animais que perdem peso com muita facilidade, então a gente tem que dar umas calorias e proteínas de alta digestibilidade, né. A gente tem que colocar gorduras boas nessa dieta. Todos os meus pacientes, sem nenhuma exceção, tomam ômega 3, tá, a não ser que ele apresente algum tipo de reação alérgica ao veículo que está associado, à cápsula, alguma coisa do gênero, né. Vegetais ricos em fibras, normalmente para uma saciedade nos animais, por exemplo, que estão em tratamento de obesidade, extremamente importante. E sempre, quando pensar nas rações, rações que sejam específicas e que correlacionem com o problema que o animal tem. Se o animal já é polifarmácia, né, que já toma muito remédio e que tem mais de uma comorbidade associada, é interessante você passar por um nutrólogo para ele então escolher o melhor protocolo para o pet, tá bom? Esse é um ponto extremamente importante. A suplementação é sempre legal ser feita em animais que, por exemplo, têm doenças metabólicas que catabolizam demais. É sempre legal pensar em suplementações que sejam mais energéticas, suplementações que sejam mais calóricas, para ajudar nesse processo, para que esse animal não tenha uma perda de peso excessiva, que acabe tendo perda muscular e então comece a entrar no processo de caquexia, não só de sarcopenia, mas também um processo de, extrema magreza, né, que a gente vê muito, por exemplo, em animais cardiopatas, né, que têm alterações cardíacas, em animais diabéticos que acabam perdendo muito peso, e até mesmo em animais que possuem tumores malignos muito específicos, né. Pontos importantes, independente da dieta, sempre ofereça água fresca para o pet, além de uma boa suplementação. Manter esses animais em locais adequados para as condições atuais de vida deles. Estimular a movimentação quando isso for possível. E a dieta sempre muito rica e balanceada para os problemas que ele tem. Restrições alimentares são necessárias, principalmente de minerais, se o animal tem insuficiência renal, sendo é necessário evitar vários tipos de alimentos para esses animais, evitar calorias em excesso para animais que estão em processo de obesidade ou em diabetes, né, que não pode ter calorias relacionadas, por exemplo, ao carboidrato, e sempre pensar no todo. É a vida de um animalzinho que é o amor de alguém, está precisando dessas orientações para melhorar a qualidade de vida e longevidade. Gostou desse vídeo? Aproveita, já segue aqui o nosso canal, ativa as notificações e todas terças e quintas-feiras tem vídeo novo aqui. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.